partiu 20 milhas de Jacaré, vulgo 32 quilômetros. Aqui, ó, eu brinco com ela que ela deixa pra pegar as coisas tudo de última hora. Tudo na mão. Correndo aqui. Vambora, chovendo, mas não tá frio. Vamos ver o que nos aguarda. Provinha do lado de casa aqui, Camboriú é do lado de Balneário Camboriú. Percurso a gente, como eu havia falado em outros vídeos, já fizemos na época que pedalávamos bastante. Mas correndo nunca fiz, será a primeira vez. Vamos ver como é que tá essa altimetria. E esperamos que esse barro da chuva não tenha ficado muito cheio de lama, né? Que aí fica complicado. Até daqui a pouco. É a largada da prova, lotado aí, ó. Os atletas aqui esperando no ginásio. Vou filmar um pouquinho aqui, já vamos partir para a largada ali. Depois, no meio do percurso, eu pego o celular para filmar um pouco mais. Porque na largada aqui é ruim de ficar mexendo no celular, né? Mas esse é o clima aqui da prova. Vamos lá, né? 32 quilômetros, ritmo de treino, mas se der para apertar um pouquinho no final, a gente tenta dar essa brincada aí. Vambora! Ai, ai. Eu sabia que eu não ia me aguentar. A ideia era correr zona 1, mas me senti bem no começo. Percebi que não tinha muita gente saindo forte. Eu fui arriscando. E saí com uma turma boa ali, fui aumentando, não sabia em que posição tava. A medalha tá aí feito, deu 31.200, não chegou a dar 32. E depois ali pelo quilômetro 16, 17, alguém me falou que eu tava entre os 5, provavelmente. Mas eu de verdade não vi o primeiro nem o segundo. E tinha mais uns 2 comigo ali, consegui aguentar e passar eles, mantendo um ritmo de 4 e 5 no plano. As subidas não eram tão íngreme e a descida era longa, então dava para descansar na descida. E acabou que fiquei em terceiro. Não esperava. É uma prova boa, percurso bom, bem organizado. Da Corre Brasil, uma empresa aqui da região. E acho que deu 4,9 de pace, 4,10. Acabei fazendo força a mais pela empolgação. Mesmo correndo há mais de 10 anos, a gente tem sempre isso enraizado, né? De correr mais rápido numa prova, a adrenalina sobe, a vontade, ali, o ânimo é muito bacana, a energia da turma. Acabei correndo mais forte do que deveria. Agora eu preciso mudar a estratégia na meia de Balneário, que é daqui 2 semanas. Não vai dar para fazer forte não, porque senão posso comprometer o ciclo. Afinal, são 32 km, um ritmo mais forte. O corpo demora um pouquinho para recuperar. Mas é isso, tá feito. Deu um terceiro lugar ainda, mas principalmente a sensação de dever cumprido. E não senti cãibra, um pouco de cansaço pela subida, né? Um percurso com muita inclinação devido à estrada de chão. Mas foi legal porque ficou dinâmico. Se é só no asfalto, às vezes é um pouco enjoativo, né? Nossa, correr 32 em linha reta, assim. Então acaba que é legal porque a prova fica mais dinâmica, fica diferente. E é isso, a galera tá passando ali, ó. Tá chegando. Ali você sobe e já chega no pórtico. No carro, pegar minhas coisas aqui, vou acompanhar aqui a chegada da Amanda. Acredito que ela deve estar quase chegando. Vou filmar aqui um pouquinho pra fazer parte do vídeo a chegada dela. É isso. Finish, missão cumprida. Treinaço de luxo, estilo prova. Pô, deu um terceiro ainda, nem esperava, de verdade. Esperava mesmo o segundo colocado, ainda um amigo meu, não sabia que ele estava na minha frente, não vi. Agora é descansar. Foi duro. Valeu. Até a próxima. Bora. Tô chegando aí. Tô chegando. Tá bem. Bora. Já é segunda-feira. Já fiz meu treino de natação. Ontem, depois da prova, foi tudo muito rápido. Tive que vir até em casa tomar um banho e voltar lá para a premiação. Fiquei em terceiro geral, tive que ir lá buscar o troféu. E logo depois outros compromissos, acabei que eu não consegui filmar muito, a dinâmica lá ficou mais complexa. E hoje aqui fiz só uma natação de praticamente 1.100 metros, bem leve, com snorkel,
prancha, mexendo um pouco a perna. Dei uma caminhada dentro da água ali, até para recuperar. Poderia ter ficado dormindo até mais tarde, até para recuperar bem o corpo. Mas uma nataçãozinha assim, sem pressão, bem leve, é bom porque a gente chama de recuperação ativa, né? Então eu permaneço ainda treinando e recuperando. E hoje era só isso. Amanhã natação de novo, um pouquinho mais de estímulo, mas leve ainda. Aí na quarta-feira vamos ver como é que tá a perna para dar uma corrida leve, senão um reforço muscular. E aí na quinta eu volto a correr já, acredito que normalmente. Bem dolorido ainda, normal, né? 32 km, deu 31.200, quase 32 km num ritmo forte, com bastante subida e estrada de chão. Muda um pouco a pisada, os músculos ali, sobrecarrega de uma outra forma, até porque eu não estou acostumado. Corro muito no asfalto e bastante plano, né? Aqui perto da praia é muito plano, tem pouca subida. Então, quando você tem subidas assim, o lado bom é que treina, faz mais força, mas ao mesmo tempo não está acostumado. Mas foi uma baita prova, muito legal. A dinâmica, a temperatura ajudou. Garoou muito pouco. O terreno, apesar da chuva, não ficou com muita lama, deu para correr legal. A umidade, extremamente acostumado, acho que estava 94% a umidade relativa do ar. É muito alto, mas eu me hidratei bem, tomei os géis da maneira correta e as pastilhas de sódio também. Agora é descansar essa semana um pouco e pensar na estratégia da meia de Balneário, que vai acontecer no dia 12, que é aniversário da cidade. Acredito não, terei que segurar um pouco mais, não tem como, até teria, mas seria ineficiente e desnecessário tentar performar, apertar de uma prova que tá como treino no calendário. Ontem acabou na dinâmica ali acontecendo, mas agora eu já combinei comigo mesmo que dia 12 não vou apertar não, vou tentar correr junto com a Amanda, um pouquinho mais forte, mas nada muito além de um Z2 ali, um ritmo abaixo de maratona, para falar a verdade. Então não vou nem correr no ritmo de meia maratona, porque apesar que, poxa, mas correu no domingo, Robson, você pode ter a semana toda para descansar e recupera. Não recupera. Demora um pouco mais para recuperar de uma carga alta assim de 32 km num terreno diferente, com bastante subida e fazendo muita força. Sem falar que eu tô fora de peso ainda, fora de forma. Então fiz mais força ainda, machuca um pouco mais ainda, então não tem como. Agora realmente tentar aumentar um pouco ali alguns estímulos. Acredito que final de julho, começo de agosto, quando começar a ter os longões mais eficiente, mais específico, aí já vamos começar a apertar um pouco o ritmo. E aí eu vou ter uma prova em setembro, uma meia maratona, que dá para tentar calibrar um pouco mais, pensando já na maratona. Mas correr forte mesmo, forte, acredito que só na maratona, não tem necessidade de correr antes, porque o que eu vou fazer não vai parar na maratona. Depois da maratona eu preciso recuperar, e quem sabe ainda pode surgir um Ironman no meio do caminho ainda, e tem muitas provas esse ano. O ano não vai acabar em outubro, então eu também tenho que pensar isso. E agora o foco é voltar à forma, voltar ao peso original. Bora, boa semana aí pra todos. É isso aí, pessoal. Um bom dia aqui para quem tá assistindo o vídeo. 6 horas da manhã, uma terça-feira. Chuva, aquele barulhinho de chuva, vontade de ficar dormindo, deitado. Inexplicável. Aí, ó. Em Balneário Camboriú não está tão frio, porém a chuva tá forte. Mas é o que eu sempre falo. Temos que fazer o que tem que ser feito. Eu sempre comento com as pessoas mais próximas que convivem comigo que se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer por mim. É meio óbvio, né? Mas é a mais pura verdade. Então, indo aí para mais um treino de natação. Mas como eu acordei mais cedo, até para ter a minha leitura, eu já vou aproveitar para fazer um pedal de meia hora na academia mesmo, na bike indoor, na ergométrica, para soltar um pouco as pernas, bem pesadas da prova ainda.
Depois de uma natação bem técnica, sem muito estímulo ainda. E aí à noite, se eu tiver um pouquinho inteiro, ou melhor, mais inteiro, faço um treino de musculação no prédio mesmo. Então aproveitar o tempo aqui. Como é tudo meio cronometrado, então meia hora de bike, mais uma meia hora na piscina. E aí dá tempo de ir pra casa, tomar um café, tomar um banho e partir o trabalho. Mais um dia. Let's go, vambora que tem chão pela frente ainda. São esses dias aqui, assim, que nos deixam mais fortes, que fazem sentido quando chegar mais perto da prova, de eu falar pra mim mesmo que estou bem treinado, eu treinei pra isso. São esses dias aqui que deixam a gente mais forte. Vambora, aproveito para pedir para me seguir, compartilhar os meus vídeos. Acredito que esse já está sendo uma parte do vídeo 6. Em breve vou começar a aumentar a rotina dos vídeos, mas ainda tô como um bom iniciante, indo aos poucos e aprendendo. É isso, vambora. Bom dia para todos. Faltando aqui 250 metros para encerrar o treino. 10 km na esteira, leve, bem dolorido ainda, famoso quebrado. Geralmente quando eu faço provas assim, tanto de meio Ironman, faz tempo que eu não estou competindo, mas maratona também, geralmente as provas são no domingo. Na quinta-feira eu dou sempre 95% já bem. Hoje é quarta, acaba que ainda estou um pouco dolorido. Eu ainda tenho um vestígio de uma lesão. Como eu estava falando, ainda alguns vestígios dessa síndrome do piriforme. É uma dor bem chata. Segundo meu físio, acho que é a segunda pior depois de pubalgia. Faz alguns meses, já acho que meio ano. Enfim, eu pouquíssimas vezes vou estar aqui fazendo vídeo com desculpa de dor ou algo assim, porque eu desconheço alguém que faça ciclo de maratona, Ironman, meio Ironman, enfim, esportes de endurance, até mesmo falando em performance, que não tem algum tipo de dor. Impossível, não tem como. Enfim, não é esse o assunto aqui. É mais de trazer esse pós-prova, que tá um pouco dolorido ainda. E eu não sei o que... Vou deixar até a pergunta aqui, se você também tem a sensação de quando o tempo tá um pouco cinza, chovendo, frio, e aí você parece que dá mais preguiça, o corpo fica mais mole ainda, demora mais a recuperar do que se hoje, por exemplo, fosse um tempo muito bom, um sol, tivesse calor, propício para correr na praia, caminhar, parece que a gente fica mais ativo. Não sei se é uma sensação que eu tenho, porque isso muda muito. Eu morei em São Paulo 2 anos e meio e voltei para Santa Catarina, e essa questão do clima do litoral dá bastante diferença. A própria mentalidade, a cabeça pensa de outra forma, ela age de outra forma em todos os sentidos. É muito peculiar isso e é bem curioso, e é real. Só quem viveu ou quem vive sabe o que eu tô falando, senão vai parecer papo de louco, mas dá muita diferença, até mesmo em tomada de decisões, em provas. Você pensa que São Paulo é mais alto em relação a nível do mar, e até tem a umidade um pouco alta também, é bem verdade, mas não tanto quanto aqui. Aqui é nível do mar, mas está sempre 90, 94, às vezes até 96% a umidade relativa do ar. É bizarro. Para vocês terem uma ideia, ontem teve um jogo da Copa do Mundo, acho que o jogo da França, estava mais de 30 graus, quente, só que com 42% de umidade relativa do ar. Imagina o dobro e um pouco mais. O que isso é complexo para uma prova de endurance, para uma corrida e todos os esportes que tem nessas regiões assim. Então, trazer esses dados aqui é legal até para você perceber que isso também influencia no teu ciclo de nutrição, de prova, de estratégia, porque é onde a gente treina. A prova, em tese, não tem essa umidade alta, mas ao mesmo tempo ela é um pouco frio. Vai ter vento, não vai ter vento, então tudo isso influencia. Você simular esses tipos de treino é importante. Inclusive hoje, até estou no prédio aqui, eu treinei na esteira aqui do prédio. Eu particularmente
acho mais fácil, porque praticamente você fica pulando em cima da esteira e eu acho que machuca menos. Conheço várias pessoas que vão dizer totalmente o contrário, que machuca mais e é mais difícil. Enfim, essa é a minha opinião, a minha percepção. Então, como eu tô bem quebrado, o tempo hoje chuvoso, não tinha necessidade de arriscar e sair na rua, com a imunidade fica um pouco mais baixa depois de uma prova dura dessa que eu fiz. Então resolvi fazer na esteira para voltar. Hoje era isso, 10 km leve. Esse é o encerramento do vídeo, acredito que vídeo 6. Vai ter boa parte da prova aí, na verdade um pouco que eu consegui filmar. E o antes e o pós da prova. E alguns outros treinos estratégicos. Estou me despedindo aqui desse vídeo. Em breve solto outro. Esse vai ao ar amanhã. Aproveito aqui para pedir para me seguir, compartilhar, deixar sugestões, feedbacks, me trazer aí curiosidades sobre o que eu falei. Enfim, agradeço aí a companhia até aqui. Se você ficou até aqui, sinal que você deve estar colhendo aí alguma coisa positiva. Esse é meu único intuito aqui, é deixar algo positivo. Fique com Deus aí. Você